Existe um momento na vida de todo herói onde o destino sussurra uma escolha impossível: permanecer puro e incompleto, ou abraçar a humanidade e aceitar a queda. Para alguns, essa escolha nunca chega. Para outros, ela os define para sempre. Lancelot du Lac não foi apenas o maior cavaleiro que já empunhou uma espada. Ele foi o homem que provou que até mesmo a perfeição pode sangrar. Sua lenda não é apenas sobre coragem, honra ou habilidade marcial. É sobre a dualidade que habita no coração de cada ser humano. O eterno conflito entre o que devemos ser e o que realmente somos. Entre a lealdade absoluta e o amor incondicional. Entre servir a um rei e seguir o coração. Lancelot se tornou imortal, não porque era perfeito, mas precisamente porque não era. Quando os bardos cantam sobre os cavaleiros da Távola Redonda, eles falam de Arthur, o rei justo, de Percival, o puro, de Galahad, o santo. Mas quando falam de Lancelot, suas vozes tremem, não de reverência, mas de reconhecimento, pois em Lancelot vemos refletidos nossos próprios demônios internos, nossa própria luta entre o dever e o desejo, nossa própria capacidade de destruir aquilo que mais amamos. Esta é a história de um homem que se tornou lenda ao falhar magnificamente. Nas brumas do século V depois de Cristo, quando a Bretanha ainda lutava para encontrar sua identidade entre as ruínas do Império Romano e as invasões saxônicas, nasceu aquele que se tornaria o mais controverso dos heróis arturianos. Lancelot du Lac não veio ao mundo sob circunstâncias comuns. Sua própria origem já carregava as sementes da tragédia que definiria sua vida. Seu pai, o rei Ban de Benwick, era um dos poucos monarcas que conseguira manter seu reino relativamente estável durante os tempos turbulentos que se seguiram ao colapso romano. Benwick, localizada na atual França, era uma fortaleza de civilização cercada pelo caos. Ban não era apenas um guerreiro competente, era um visionário que acreditava que a ordem poderia ser restaurada através da união dos reinos cristãos contra a barbárie pagã. A rainha Elaine, mãe de Lancelot, era descrita pelos cronistas como uma mulher de beleza singular e profunda sabedoria. Filha de nobres gauleses, ela trouxe para o casamento não apenas terras e alianças políticas, mas também uma linhagem que remontava aos antigos druidas. Uma herança que explicaria, segundo alguns, a natureza quase sobrenatural das habilidades de seu filho. O nascimento de Lancelot foi marcado por presságios. As lendas falam de uma estrela que brilhou durante 3 noites consecutivas sobre o castelo de Benwick, de águias que voaram em círculos perfeitos ao redor das torres, e de uma fonte que havia secado há décadas e voltou a jorrar água cristalina na noite em que ele nasceu. Os druidas locais, ainda praticando secretamente seus rituais antigos, declararam que uma criança nascida sob tais sinais estava destinada à grandeza, mas também à tragédia. Os primeiros anos de Lancelot foram de felicidade relativa. Ban era um pai presente e carinhoso, enquanto Elaine garantia que o menino recebesse não apenas treinamento marcial, mas também educação em línguas, música, poesia e filosofia. O pequeno Lancelot demonstrava desde cedo uma aptidão natural extraordinária para tudo que tentava, fosse manejar uma espada de madeira, montar um cavalo ou memorizar longos trechos de poesia latina. Mas a estabilidade de Benwick não duraria para sempre. Claudas, um rei vizinho de ambições expansionistas, havia observado o crescimento do poder de Ban com crescente inveja e paranoia. Claudas era tudo que Ban não era: cruel, traiçoeiro, movido apenas pela sede de poder. Ele viu em Benwick não um aliado potencial, mas uma ameaça que precisava ser eliminada. A guerra que se seguiu foi brutal e decisiva. Claudas havia se aliado secretamente com mercenários saxônicos, oferecendo-lhes saques em troca de sua ajuda militar. Ban, por sua vez, confiava na lealdade de seus cavaleiros e na justeza de sua causa. Foi uma confiança que custaria caro,
A batalha final aconteceu nas planícies próximas ao castelo de Benwick. Ben lutou com a coragem desesperada de um homem que sabia estar defendendo não apenas seu reino, mas o futuro de sua família. Por horas, pareceu que a vitória estava ao seu alcance. Seus cavaleiros, inspirados pela bravura de seu rei, conseguiram repelir 2 investidas inimigas. Mas Claudas havia preparado uma terceira surpresa. Alguns dos próprios cavaleiros de Ban haviam sido corrompidos com ouro e promessas de terras. No momento crucial da batalha, quando Ban liderava uma carga que poderia ter mudado o rumo do conflito, esses traidores se voltaram contra seus companheiros. O resultado foi um massacre. Ban viu seus homens mais leais tombarem ao seu redor, traídos por aqueles em quem confiavam. Ferido gravemente, ele conseguiu escapar do campo de batalha e retornar ao castelo, mas sabia que era apenas uma questão de tempo antes que Claudas viesse reivindicar sua vitória. Foi nessa noite escura que Ban tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de seu filho. Carregando o bebê Lancelot nos braços, ele e Elaine fugiram do castelo sitiado, dirigindo-se para o único lugar onde acreditavam que o menino estaria seguro, às margens do Lago Místico, onde habitava a Dama do Lago. A Dama do Lago, conhecida por alguns como Viviane, por outros como Nimue, era uma figura que transitava entre o mundo mortal e o reino do sobrenatural. Nem totalmente humana, nem completamente fada, ela representava a ponte entre a antiga magia celta e o novo mundo cristão que emergia na Bretanha. Quando Ban e Elaine chegaram às margens do Lago Sagrado, ambos já estavam mortalmente feridos. Ban pelos ferimentos de batalha, Elaine pela dor de ver seu mundo desmoronar. Com suas últimas forças, eles entregaram o bebê Lancelot à Dama do Lago, implorando que ela protegesse e educasse o menino. A Dama do Lago aceitou a responsabilidade, mas não sem fazer uma profecia que ecoaria através dos séculos. Esta criança será o maior de todos os cavaleiros, mas sua grandeza será também sua ruína. Ele servirá ao maior dos reis, mas o trairá. Ele conhecerá o amor mais puro, mas esse amor destruirá tudo que ele preza. Através da luz, ele encontrará as trevas. Através da perfeição, ele descobrirá a humanidade. Ban morreu naquela mesma noite, nos braços de sua esposa. Elaine sobreviveu apenas o suficiente para ver o filho desaparecer nas águas místicas do lago. Levado para um reino onde o tempo fluía de forma diferente e onde a magia ainda reinava suprema. O mundo subaquático da Dama do Lago não era como os contos de fadas pintam os reinos mágicos. Era um lugar de beleza extraordinária, sim, mas também de disciplina rigorosa e aprendizado constante. Lancelot cresceu em palácios de cristal, onde a luz solar se filtrava através da água, criando padrões hipnóticos nas paredes. Ele foi educado por professores que haviam vivido por séculos, acumulando conhecimento que ultrapassava tudo que existia no mundo mortal. Sua educação marcial começou quando ele tinha apenas 5 anos. Não com espadas de verdade, mas com exercícios que desenvolviam reflexos, equilíbrio e coordenação de uma forma que parecia mais dança que treinamento militar. A Dama do Lago acreditava que a verdadeira maestria marcial vinha não da força bruta, mas da harmonia perfeita entre mente, corpo e espírito. Conforme crescia, Lancelot aprendia não apenas a lutar, mas a pensar como um estrategista. Ele estudou as grandes batalhas da história, analisou as táticas dos generais romanos, compreendeu a psicologia da guerra. Mais importante ainda, aprendeu sobre honra, não a honra vazia que muitos cavaleiros ostentavam como um escudo, mas a honra verdadeira que vem de fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está observando. A educação de Lancelot ia muito além das artes marciais. Ele estudou idiomas, latim, gaulês, saxônico e até mesmo as antigas línguas élficas que poucos mortais conheciam.
Aprendeu música, tocando harpa com uma habilidade que rivalizava com os melhores bardos. Estudou filosofia, tanto a cristã quanto a pagã, desenvolvendo uma compreensão profunda da natureza humana e dos dilemas morais que definiriam sua vida futura. Mas talvez o aspecto mais importante de sua educação tenha sido espiritual. A Dama do Lago ensinou Lancelot a ver além das aparências, a perceber as motivações ocultas das pessoas, a distinguir entre verdade e ilusão. Ela mostrou a ele visões do futuro, fragmentos sombrios de batalhas por vir, de amores impossíveis, de escolhas que partiriam seu coração. Você verá muito sofrimento, ela lhe disse em uma dessas visões. Causará muito sofrimento. Mas lembre-se sempre de que é precisamente através do sofrimento que encontramos nossa humanidade. Os deuses não sofrem, Lancelot. Apenas os mortais conhecem a dor verdadeira e apenas através dessa dor eles podem conhecer o amor verdadeiro. Durante 15 anos, Lancelot viveu nesse reino entre mundos. Quando finalmente emergiu das águas do lago, não era mais o bebê indefeso que havia sido levado para lá. Era um jovem de 20 anos, com habilidades que beiravam o sobrenatural, conhecimento que ultrapassava sua idade, e uma beleza que fazia tanto homens quanto mulheres pararem para admirá-lo. Mas mais importante que sua aparência ou habilidades era seu caráter. A Dama do Lago havia criado não apenas o maior guerreiro de sua geração, mas também um homem de compaixão profunda, integridade inquestionável e uma sede de justiça que o levaria aos maiores triunfos e às maiores tragédias. Quando Lancelot emergiu do Lago Místico, o mundo havia mudado drasticamente. Arthur havia consolidado seu reino, unindo as tribos bretãs sob uma única coroa e estabelecendo Camelot como o farol da civilização cristã. As histórias sobre a Távola Redonda e seus cavaleiros já corriam por toda a Europa, inspirando jovens nobres a buscar a perfeição cavaleiresca. A Dama do Lago sabia que chegara o momento de seu pupilo assumir seu lugar no mundo mortal. Ela o equipou com armas mágicas, uma armadura que nunca falharia em protegê-lo, uma espada forjada com métodos antigos que cortaria qualquer material terreno e um escudo que carregava as bênçãos tanto da magia pagã quanto da fé cristã. Mais importante que os objetos mágicos, porém, foram as últimas lições que ela compartilhou. Lembre-se sempre, disse ela, que a verdadeira força de um cavaleiro não está em sua espada, mas em seu coração. A verdadeira vitória não está em derrotar inimigos, mas em permanecer fiel aos próprios princípios, mesmo quando isso custa tudo que você ama. E lembre-se também de que o maior teste que um homem pode enfrentar não vem de fora, mas de dentro, da batalha entre o que ele deve fazer e o que ele deseja fazer. A jornada de Lancelot para Camelot levou várias semanas, durante as quais ele teve suas primeiras experiências no mundo mortal adulto. Ele salvou aldeias de bandidos, protegeu viajantes de criaturas selvagens e gradualmente construiu uma reputação que o precedia. Quando finalmente chegou aos portões de Camelot, os guardas já haviam ouvido falar do jovem cavaleiro misterioso cujas habilidades pareciam sobrenaturais. Arthur o recebeu na grande sala do trono, cercado pelos cavaleiros da Távola Redonda. O rei, então no auge de sua glória, reconheceu imediatamente em Lancelot não apenas um guerreiro excepcional, mas um homem de caráter nobre. Havia algo na presença do jovem cavaleiro que inspirava confiança e admiração instantâneas. "De onde você vem, jovem cavaleiro?" perguntou Arthur. "E quem foram seus mestres para que você chegasse até nós com tal reputação?" Lancelot ajoelhou-se respeitosamente. "Meu senhor, sou filho de Ban de Benwick, morto quando eu era criança. Fui educado pela Dama do Lago e venho a Camelot não em busca de glória ou riquezas, mas para servir aos ideais de justiça e honra que Vossa Majestade representa."
As palavras de Lancelot ecoaram pela grande sala, e os cavaleiros presentes sentiram algo especial naquele momento. Havia uma sinceridade em sua voz, uma pureza de propósito que lembravam os primeiros dias da Távola Redonda, quando os sonhos de Arthur sobre um reino perfeito pareciam totalmente alcançáveis. Arthur estudou o jovem por um longo momento. Havia algo familiar em seus traços, talvez ecos de Ban, a quem ele havia conhecido brevemente anos antes. Mais importante, porém, era a qualidade intangível que irradiava de Lancelot. Uma combinação de força, sabedoria e compaixão que raramente se via unida em uma só pessoa. "Levante-se, Lancelot du Lac", disse Arthur finalmente. "Se você deseja servir aos ideais de Camelot, terá a oportunidade de provar seu valor. Mas saiba que ser um cavaleiro da Távola Redonda exige mais que habilidade marcial. Exige sacrifício, lealdade absoluta e a disposição de colocar o bem do reino acima de qualquer interesse pessoal." Lancelot ergueu-se, seus olhos encontrando os de Arthur com determinação inabalável. "Meu senhor, juro pela memória de meu pai e pelos ensinamentos de minha mentora que dedicarei minha vida a esses ideais. Que minha espada jamais seja levantada, exceto em defesa da justiça. Que minha palavra seja sempre verdadeira e que meu coração permaneça puro em seu serviço à vossa majestade e ao reino." Naquele momento, nem Arthur nem Lancelot poderiam imaginar a ironia trágica desse juramento. O homem que havia prometido manter seu coração puro seria precisamente aquele cuja paixão destruiria tudo que jurava proteger. O cavaleiro que prometia lealdade absoluta se tornaria o maior exemplo de como o amor pode ser tanto uma força criadora quanto destrutiva. Mas por enquanto havia apenas esperança e promessa no ar. Arthur sorriu e estendeu a mão para Lancelot. "Então, bem-vindo a Camelot, Sir Lancelot. Que sua presença entre nós traga honra tanto a você quanto ao reino." Os dois homens se cumprimentaram, selando um vínculo que duraria até a morte. Um vínculo que se tornaria tanto a maior força quanto a maior fraqueza de ambos. Os primeiros raios de sol que iluminaram Camelot na manhã seguinte, a chegada de Lancelot, pareciam carregar uma promessa especial. Havia algo no ar que fazia os pássaros cantarem com mais vigor, as flores desabrocharem com cores mais vívidas e os próprios muros do castelo brilharem como se tivessem sido tocados por uma mão divina. Era como se a presença do jovem cavaleiro tivesse despertado o próprio espírito do reino, lembrando a todos por que haviam acreditado nos sonhos impossíveis de Arthur. Camelot não era apenas um lugar, era uma ideia feita de pedra e argamassa. Um sonho coletivo de como a humanidade poderia ser se conseguisse superar suas fraquezas mais básicas. Quando Arthur ergueu aquelas torres e estabeleceu a Távola Redonda, ele não estava simplesmente construindo outro reino. Estava tentando criar o paraíso na Terra. Um lugar onde a justiça prevaleceria sobre a força, onde a honra importaria mais que a riqueza, e onde homens bons poderiam se unir para proteger os fracos e punir os malvados. A Távola Redonda em si era muito mais que um móvel, era um símbolo revolucionário. Sua forma circular eliminava hierarquias tradicionais, pois não havia cabeceira, não havia lugares de maior ou menor honra. Todo cavaleiro que se sentava à mesa era igual aos demais, unidos não por laços de sangue ou interesse político, mas pelos ideais que haviam jurado defender. Era uma democracia de virtude, onde o valor de um homem era medido não por sua linhagem, mas por suas ações. Arthur havia estabelecido códigos rigorosos para aqueles que desejavam se juntar a esse círculo sagrado. Um cavaleiro da Távola Redonda deveria proteger os fracos e indefesos, especialmente mulheres e crianças. Deveria ser honesto em todas as suas palavras, mantendo sua palavra mesmo quando isso lhe custasse caro. Deveria ser justo em seus julgamentos, não permitindo que preconceitos pessoais influenciassem suas decisões.
Deveria ser corajoso na batalha, mas nunca cruel com inimigos derrotados. E, acima de tudo, deveria colocar o bem do reino acima de qualquer interesse pessoal. Estes não eram apenas palavras bonitas gravadas em pedra, eram princípios pelos quais homens estavam dispostos a morrer. E era exatamente essa pureza de propósito que atraía cavaleiros de todo o mundo conhecido para Camelot. Nobres que poderiam ter vivido vidas confortáveis em seus próprios domínios, abandonavam tudo para se juntar a Arthur na construção de um mundo melhor. Quando Lancelot acordou em seus novos aposentos em Camelot, ele pôde sentir o peso da responsabilidade que havia assumido. Pela janela, via cavaleiros treinando no pátio, seus movimentos precisos e disciplinados revelando anos de dedicação. Ouvia o murmúrio de reuniões do conselho, onde homens debatiam como resolver disputas territoriais sem recorrer à violência. Observava servos cuidando dos pobres, que vinham buscar justiça ou auxílio, tratando cada súdito com a dignidade devida a um ser criado à imagem de Deus. Era um mundo diferente de tudo que ele havia conhecido, mesmo durante sua educação mágica com a Dama do Lago. Aqui, os ideais não eram apenas teorias filosóficas. Eram realidades vividas diariamente por homens de carne e osso que haviam escolhido ser melhores do que a natureza humana normalmente permitia. Arthur convocou Lancelot para uma audiência privada poucos dias após sua chegada. O rei queria conhecer melhor o jovem que chegara com tanta reputação e cujo primeiro encontro havia impressionado até mesmo cavaleiros veteranos como Gawain e Gareth. "Conte-me sobre sua educação", disse Arthur enquanto caminhavam pelos jardins do castelo. É raro encontrar alguém tão jovem com tal domínio das artes marciais e, ao mesmo tempo, tanta maturidade de caráter. Lancelot hesitou por um momento. Como explicar 15 anos em um reino mágico para alguém que vivia no mundo real? Como descrever lições aprendidas de seres que eram mais que humanos, sem soar como um louco ou um mentiroso? "Meu senhor", disse finalmente, "minha educação foi incomum. A Dama do Lago não era uma professora comum. Ela me ensinou que a verdadeira força vem da harmonia entre corpo, mente e espírito. Que um cavaleiro deve ser mais que um guerreiro. Deve ser um guardião da civilização, um protetor dos valores que separam a humanidade da barbárie." Arthur assentiu, reconhecendo algo familiar nessas palavras. "E o que você vê quando olha para Camelot? O que pensa de nossos ideais?" "Vejo a materialização de tudo o que acredito ser possível", respondeu Lancelot com sinceridade. "Durante anos, estudei teorias sobre justiça, honra e governança justa. Aqui, vejo essas teorias sendo vividas por homens reais. É inspirador e, ao mesmo tempo, assustador." "Assustador?" Arthur ergueu uma sobrancelha intrigado. "Porque sei que sou imperfeito, meu senhor, e temo não conseguir viver à altura dos padrões que vocês estabeleceram. Temo decepcionar não apenas Vossa Majestade, mas os próprios ideais que jurei defender." A resposta de Lancelot tocou Arthur profundamente. O rei havia conhecido muitos homens que se gabavam de suas virtudes, mas poucos que demonstravam tal humildade genuína diante da responsabilidade. Era exatamente essa qualidade, a consciência de suas próprias limitações, combinada com a determinação de superá-las, que fazia grandes cavaleiros. "A perfeição não é um destino, Lancelot", disse Arthur. "É uma jornada. O que importa não é nunca falhar, mas sempre se esforçar para ser melhor. Seus medos mostram não fraqueza, mas sabedoria. Um homem que não teme suas próprias limitações é um homem perigoso." Essas palavras ecoariam na mente de Lancelot por anos, especialmente quando ele enfrentasse as tentações que testariam sua integridade até o limite. A primeira oportunidade de Lancelot provar seu valor veio apenas uma semana após sua chegada. Mensageiros chegaram a Camelot com notícias urgentes. Uma força de bandidos havia tomado controle de uma importante rota comercial, não apenas roubando mercadores,
mas sequestrando jovens mulheres para vendê-las como escravas em terras distantes. Arthur reuniu seus cavaleiros para decidir como responder à ameaça. Alguns defendiam enviar um exército inteiro para esmagar os bandidos. Outros sugeriam negociações, oferecendo ouro em troca da liberação dos cativos. Mas Lancelot propôs uma terceira opção. Meu senhor, disse ele, permitam-me ir sozinho. Um exército alertaria os bandidos que poderiam fugir ou matar os reféns. Negociações apenas encorajariam crimes similares no futuro. Mas um único cavaleiro pode se infiltrar, avaliar a situação e agir de acordo com as circunstâncias. A sugestão causou murmúrios de incredulidade. Ir sozinho contra uma força estimada em 50 homens armados parecia suicídio. Mas Arthur viu algo nos olhos de Lancelot. Uma confiança calma, que não era arrogância, mas certeza baseada em habilidade genuína. Muito bem, disse o rei, mas você não irá completamente sozinho. Gareth o acompanhará, mantendo-se à distância para observar e, se necessário, voltar com notícias se algo der errado. Lancelot partiu ao amanhecer, montado em um destrier negro que a Dama do Lago havia lhe presenteado. Um animal de beleza e inteligência sobrenaturais, que parecia entender os pensamentos de seu cavaleiro. Sua armadura brilhava com um fulgor que não era puramente metálico, e sua espada cantava baixinho em sua bainha, como se ansiosa pela batalha vindoura. O acampamento dos bandidos ficava em uma garganta estreita entre duas colinas, uma posição que oferecia proteção natural, mas também limitava rotas de fuga. Lancelot estudou a situação por horas, notando padrões de patrulhamento, pontos fracos nas defesas e a localização onde os prisioneiros eram mantidos. Quando atacou, foi como se uma força da natureza tivesse descido sobre o acampamento. Lancelot não lutava como outros cavaleiros. Não havia desperdício em seus movimentos, nenhuma demonstração desnecessária de força. Cada golpe tinha um propósito. Cada passo estava calculado para máxima eficiência. Sua espada cortava através de armas e armaduras como se fossem feitas de pergaminho, enquanto sua defesa parecia impenetrável. Mas o que mais impressionou as testemunhas, tanto os bandidos quanto os prisioneiros que foram libertados, não foi sua habilidade marcial, e sim sua moderação. Lancelot desarmou e incapacitou quando possível, matando apenas quando necessário para proteger os inocentes. Quando os bandidos remanescentes se renderam, ele os tratou com a dignidade devida a seres humanos, mesmo sendo criminosos. Por que não nos matou a todos? Perguntou o líder dos bandidos, confuso pela clemência inesperada. Porque matar não é o objetivo, respondeu Lancelot. Justiça é o objetivo. Vocês enfrentarão julgamento em Camelot. Se se arrependerem genuinamente de seus crimes e jurarem servir à lei, talvez encontrem redenção. Se não, pagarão o preço que suas ações merecem. Mas essa decisão não cabe a mim, cabe à justiça. Quando Lancelot retornou a Camelot 3 dias depois, trazendo os prisioneiros libertados e os bandidos capturados, sua reputação foi estabelecida definitivamente. Não era apenas sua habilidade em combate que impressionava. Era sua sabedoria, sua compaixão e sua aderência inabalável aos princípios da cavalaria, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Arthur o recebeu no grande salão diante de toda a corte. Sir Lancelot du Lac, disse o rei, sua voz ecoando pelas pedras antigas. Através de suas ações, você demonstrou não apenas coragem e habilidade, mas sabedoria e misericórdia. É com grande honra que o convido a tomar seu lugar à távola redonda. O ritual que se seguiu foi solene e significativo. Lancelot ajoelhou-se diante da mesa circular, colocando suas mãos sobre a Bíblia e jurando os votos sagrados que o ligariam para sempre aos ideais de Camelot. Sua voz era firme quando pronunciou as palavras que centenas de cavaleiros haviam pronunciado antes dele, mas que soavam novas e frescas vindas de seus lábios. Juro ser corajoso na batalha.
gentil na paz, cortês com os fracos e implacável com os malvados. Juro proteger a igreja e seus ministros, defender viúvas e órfãos e honrar todas as mulheres. Juro falar a verdade sempre, manter minha palavra mesmo que me custe a vida e jamais recusar auxílio a quem me pedir justamente. E acima de tudo, juro lealdade a meu senhor Arthur, rei dos bretões, enquanto ele permanecer justo, e aos ideais de Camelot, enquanto eles permanecerem puros. Quando se levantou, Lancelot não era mais apenas um jovem cavaleiro em busca de propósito. Era oficialmente um dos defensores do sonho mais nobre que a humanidade já havia concebido. Os meses que se seguiram foram um período dourado para Lancelot e para Camelot. O jovem cavaleiro rapidamente se estabeleceu não apenas como o mais habilidoso guerreiro da Távola Redonda, mas também como um de seus membros mais sábios e respeitados. Suas opiniões eram buscadas em questões de estratégia militar e diplomacia. Sua presença em torneios garantia multidões de espectadores ansiosos para ver suas habilidades lendárias em ação. Mas foi sua dedicação aos ideais de Camelot que verdadeiramente o diferenciou. Enquanto outros cavaleiros às vezes se deixavam levar pela glória pessoal ou por interesses políticos, Lancelot permanecia focado no bem maior. Ele passou noites em vigília cuidando de cavaleiros feridos, dias resolvendo disputas entre camponeses, semanas em missões perigosas para proteger peregrinos ou comerciantes. Sua fama se espalhou muito além das fronteiras de Camelot. Reis estrangeiros enviavam embaixadores especificamente para conhecer o cavaleiro sobre quem tantas histórias extraordinárias circulavam. Trovadores compunham baladas sobre suas façanhas e jovens nobres de toda a Europa vinham a Camelot na esperança de treinar sob sua tutela. Mas talvez o aspecto mais notável da ascensão de Lancelot tenha sido sua relação com Arthur. O rei, que havia passado anos sendo o exemplo supremo de liderança e virtude, encontrou em Lancelot não apenas um súdito leal, mas um amigo verdadeiro e um confidente. Eles passavam horas discutindo filosofia, estratégia e os desafios de manter os ideais elevados em um mundo imperfeito. Às vezes me pergunto, disse Arthur em uma dessas conversas, se não somos ingênuos demais, se não estamos tentando impor padrões impossíveis aos homens. A alternativa, meu senhor, respondeu Lancelot, é aceitar que a humanidade é incapaz de grandeza. E se aceitarmos isso, que propósito tem nossa existência? Melhor falhar tentando ser perfeito do que ter sucesso sendo medíocre. Era exatamente esse tipo de conversa que fortalecia a convicção de Arthur de que havia encontrado não apenas o maior cavaleiro, mas também o herdeiro espiritual de seus ideais. Em Lancelot, ele via a próxima geração de liderança para Camelot. Alguém que poderia carregar a tocha da civilização quando ele não estivesse mais lá para segurá-la. Foi durante um dos grandes festivais de Camelot, quando cavaleiros e nobres de todo o reino se reuniam para celebrar a colheita e renovar seus votos de lealdade, que Lancelot teve seu primeiro encontro verdadeiro com a rainha Guinevere. Ele a havia visto antes, é claro. Era impossível estar em Camelot sem notar a presença radiante da esposa de Arthur, mas sempre a uma distância respeitosa, sempre no contexto formal da corte. Desta vez, foi diferente. Guinevere estava nos jardins, sozinha, exceto por algumas damas de companhia que se mantinham à distância discreta. Ela segurava um livro, uma raridade em uma época quando poucas pessoas sabiam ler. E sua expressão revelava uma inteligência e profundidade que combinavam perfeitamente com sua beleza física. Majestade, disse Lancelot, aproximando-se e curvando-se respeitosamente. Espero não estar interrompendo. Guinevere ergueu os olhos do livro e sorriu. Um sorriso que parecia iluminar o jardim inteiro. Sir Lancelot, não está interrompendo. Na verdade, espero há algum tempo uma oportunidade de conversar com o cavaleiro sobre quem se fala tanto.
Espero que as histórias não tenham sido exageradas demais, respondeu Lancelot, sentindo-se estranhamente nervoso na presença da rainha. Pelo contrário, disse Guinevere, Arthur me conta que você é não apenas um guerreiro excepcional, mas também um homem de grande sabedoria e compaixão. Essas qualidades são mais raras que a habilidade com a espada. A conversa que se seguiu foi aparentemente inocente. Discussões sobre livros, filosofia, os desafios de governar um reino tão diverso quanto o de Arthur. Mas havia algo na forma como seus olhos se encontravam, algo na qualidade do silêncio que às vezes pairava entre suas palavras, que sinalizava o início de algo muito mais profundo e perigoso do que qualquer um deles poderia imaginar naquele momento. Há momentos na história da humanidade quando uma única decisão, um único olhar, um único instante de fraqueza pode alterar o curso de civilizações inteiras. Para Lancelot e Guinevere, esse momento chegou como chegam todas as grandes tragédias, gradualmente, depois subitamente, envolvendo-os em uma teia de emoções que nenhum código de cavalaria havia ensinado como enfrentar. O que começou como conversas respeitosas nos jardins de Camelot evoluiu lentamente para algo muito mais perigoso. Lancelot encontrava-se inventando desculpas para passar pelos aposentos reais. Guinevere começou a aparecer nos torneios com mais frequência, sempre proclamando interesse pelas artes marciais, mas seus olhos raramente deixavam a figura de um cavaleiro específico. Era uma dança sutil e perigosa, observada por alguns, mas compreendida por pouco. Arthur, consumido pelas responsabilidades de governar um reino em constante crescimento, não percebeu os sinais iniciais. Havia sempre uma nova ameaça nas fronteiras, sempre uma disputa entre nobres para resolver, sempre questões de diplomacia internacional que exigiam sua atenção pessoal. O rei confiava implicitamente tanto em sua esposa quanto em seu melhor cavaleiro, e essa confiança cegou-o para a tempestade que se formava bem diante de seus olhos. Para Lancelot, a realização de que estava se apaixonando pela esposa de seu rei e melhor amigo chegou como um golpe físico. Ele havia passado sua vida inteira se preparando para enfrentar inimigos externos, dragões, bandidos, exércitos invasores. Mas ninguém o havia preparado para lutar contra seu próprio coração. Durante semanas, ele tentou racionalizar seus sentimentos, convencer-se de que eram apenas admiração respeitosa por uma rainha sábia e bela. Mas a verdade era inegável. Ele estava perdidamente apaixonado por Guinevere, e cada dia que passava, esse amor crescia mais intenso e mais desesperador. Guinevere enfrentava uma luta similar. Ela havia se casado com Arthur por razões políticas, uma aliança entre seu pai e o jovem rei que consolidaria a paz em territórios disputados. Com o tempo, desenvolvera um afeto genuíno e profundo respeito por seu marido. Arthur era um homem bom, justo, carinhoso, dentro das limitações de suas responsabilidades reais. Mas ele também era um rei antes de ser um homem, e as demandas da coroa sempre vinham primeiro. Em Lancelot, Guinevere viu algo que nunca havia experimentado antes. Um homem que a via não como rainha, não como símbolo político, não como prêmio a ser conquistado, mas simplesmente como mulher. Quando conversavam, ele ouvia suas opiniões sobre literatura e filosofia com interesse genuíno. Quando ela expressava preocupações sobre o reino, ele considerava suas ideias seriamente. Era a primeira vez em sua vida que se sentia verdadeiramente vista e valorizada por quem realmente era. O momento decisivo chegou durante um torneio de primavera. Lancelot havia vencido todas as suas disputas com facilidade característica, mas quando recebeu a fita de seda azul de Guinevere para usar como favor, suas mãos tocaram as dela por um instante mais longo que o protocolo permitia. Naquele toque, ambos sentiram uma corrente elétrica que os deixou sem fôlego. Era como se uma porta há muito tempo trancada tivesse sido subitamente aberta, revelando um mundo de possibilidades
que eram simultaneamente maravilhosas e aterrorizantes. Naquela noite, Lancelot não conseguiu dormir. Ele caminhou pelos muros do castelo, lutando contra emoções que ameaçavam destroçar tudo que ele acreditava sobre si mesmo. Como poderia ser chamado de cavaleiro honrado se desejava a esposa de seu senhor? Como poderia olhar Arthur nos olhos, sabendo que abrigava pensamentos que constituíam a mais profunda traição possível? Guinevere também passou a noite em vigília, caminhando pelos seus aposentos privados como uma alma penada. Ela havia crescido ouvindo histórias sobre amor cortês, sobre paixões nobres que elevavam a alma mesmo quando não podiam ser consumadas. Mas isso era diferente. Isso era real, visceral, devastadoramente humano. E por mais que tentasse convencer-se de que seus sentimentos eram puros e espirituais, sabia que havia neles um elemento de desejo físico que tornava tudo infinitamente mais complicado. Nos dias que se seguiram, ambos tentaram evitar um ao outro. Lancelot se voluntariou para missões cada vez mais distantes e perigosas. Guinevere mergulhou em deveres administrativos, passando horas com escribas e administradores, qualquer coisa para manter sua mente ocupada. Mas Camelot não era um lugar grande o suficiente para que pudessem se evitar completamente, e cada encontro casual, na capela, nos jardins, no grande salão, apenas reforçava a intensidade de seus sentimentos. A situação tornou-se insustentável quando Arthur decidiu enviar Lancelot em uma missão diplomática para um reino vizinho, uma jornada que duraria várias semanas. Na noite antes da partida, Guinevere enviou uma mensagem pedindo para vê-lo em particular nos jardins, alegando questões relacionadas à missão que precisavam ser discutidas. Eles se encontraram sob uma pérgola coberta de rosas, o perfume das flores misturando-se com a tensão palpável no ar. Por longos momentos, nenhum dos dois conseguiu falar. Finalmente, foi Guinevere quem quebrou o silêncio. "Lancelot", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente, "preciso lhe dizer algo antes que parta. Não posso mais fingir que não sinto o que sinto. Sei que é errado, sei que é uma traição a Arthur e a tudo que representamos, mas eu o amo." As palavras pairaram no ar como uma confissão e uma condenação. Lancelot sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Durante semanas, ele havia lutado contra a esperança secreta de que seus sentimentos fossem correspondidos, mas ouvir a confirmação era ao mesmo tempo a maior alegria e o maior tormento que já havia experimentado. "Guinevere", disse ele, sua voz rouca de emoção, "você não sabe o que essas palavras significam para mim. Eu também a amo com cada fibra do meu ser, com uma intensidade que me assusta. Mas também sei que esse amor é impossível. Arthur não é apenas meu rei, é meu amigo, meu irmão em tudo exceto sangue. Como posso traí-lo? Como podemos?" "Não sei", respondeu ela, lágrimas correndo por seu rosto. "Só sei que não posso mais negar o que sinto. Não posso mais fingir que você é apenas mais um cavaleiro da corte. Quando você está longe, é como se uma parte de mim estivesse faltando." Naquele momento, sob as estrelas e entre as rosas, eles se beijaram. Foi um beijo desesperado, cheio de amor e desejo, mas também de culpa e medo. Era o pecado original de Camelot, o momento quando a perfeição começou sua lenta jornada em direção à ruína. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não havia retorno. Não importava que fosse apenas um beijo. Não importava que não tivessem ido além. O que importava é que haviam admitido seus sentimentos um para o outro e agido com base neles. A semente da destruição de Camelot havia sido plantada. "O que fazemos agora?", perguntou Lancelot, sua voz carregada de angústia. "Não sei", admitiu Guinevere. "Tudo que sei é que não posso mais viver fingindo que você não significa nada um Tukmin. Mas também não posso viver com a culpa de trair Arthur abertamente." Eles decidiram naquela noite
que manteriam seu amor em segredo. Seria um romance de olhares roubados, conversas codificadas, momentos furtivos longe dos olhos da corte. Convenceram-se de que poderiam controlar seus sentimentos, que poderiam amar um ao outro sem verdadeiramente trair Arthur. Era uma ilusão perigosa que apenas tornaria a eventual tragédia mais devastadora. Lancelot partiu para sua missão diplomática na manhã seguinte, mas não era mais o mesmo homem que havia chegado a Camelot como um jovem cavaleiro em busca de propósito. Agora ele carregava um segredo que pesava mais que qualquer armadura, um fardo que cresceria com cada dia que passava. Durante sua ausência, tanto ele quanto Guinevere descobriram que a separação física apenas intensificava seus sentimentos. Lancelot encontrava-se pensando nela durante negociações importantes, vendo seu rosto nas nuvens, ouvindo sua voz no vento. Guinevere passou a frequentar os lugares onde eles haviam conversado, como se pudesse capturar algum eco de sua presença. Quando Lancelot finalmente retornou a Camelot, 3 semanas depois, a reunião deles no grande salão foi um exercício de autocontrole extraordinário. Cercados por dezenas de cortesãos, incluindo Arthur, eles tiveram que agir como se nada tivesse mudado. Mas qualquer observador atento poderia ter notado a intensidade com que evitavam olhar diretamente um para o outro, a rigidez forçada em suas posturas, a forma como ambos pareciam hiperconscientes da presença do outro. Arthur, felizmente para eles, estava concentrado nos relatórios da missão diplomática e não notou os sinais. Ou talvez tenha notado, mas escolhido ignorá-los, não querendo acreditar que seus 2 seres mais queridos pudessem estar envolvidos em algo que destruiria tudo que ele havia construído. Nos meses que se seguiram, Lancelot e Guinevere desenvolveram um sistema elaborado de comunicação secreta. Mensagens eram passadas através de servos de confiança. Encontros eram arranjados em locais isolados do castelo. Eles se tornaram mestres na arte da dissimulação, capazes de interagir normalmente em público, enquanto suas almas ardiam com a intensidade de seu amor proibido. Mas segredos dessa magnitude não podem ser mantidos indefinidamente. Gradualmente, sussurros começaram a circular pela corte. Olhares especulativos eram trocados quando Lancelot e Guinevere estavam na mesma sala. Alguns dos cavaleiros mais jovens, especialmente aqueles que invejavam a posição privilegiada de Lancelot, começaram a prestar atenção especial em seus movimentos. O mais perigoso desses observadores era Agravain, meio-irmão de Gawain, e um homem cujo ressentimento contra Lancelot crescia a cada dia. Agravain havia sempre se considerado um cavaleiro competente, mas na presença de Lancelot, suas habilidades pareciam medíocres. Sua inveja estava se transformando em ódio, e ele começou a procurar ativamente por evidências que pudessem derrubar o cavaleiro perfeito. Mordred, o filho ilegítimo de Arthur, também observava com interesse crescente. Mesmo jovem, ele já demonstrava uma astúcia política que ultrapassava sua idade. Ele viu, no possível escândalo envolvendo Lancelot e Guinevere, uma oportunidade futura para seus próprios planos ambiciosos. Enquanto isso, Lancelot começou a mostrar sinais de tensão psicológica. O homem que havia sido conhecido por sua serenidade inabalável começou a demonstrar irritabilidade. Sua performance em torneios, embora ainda superior, perdeu parte de sua elegância característica. Ele começou a se isolar dos outros cavaleiros, passando mais tempo sozinho em oração ou treinamento solitário. A ironia da situação não passava despercebida por ele. O cavaleiro que havia jurado proteger a honra de todas as mulheres estava comprometendo a honra da mais importante de todas. O homem que havia prometido lealdade absoluta a Arthur estava cometendo a maior traição possível. E o mais doloroso de tudo, ele sabia que, apesar da culpa e do tormento, não conseguiria parar. Seu amor por Guinevere havia se tornado mais forte que sua força de vontade.
mais poderoso que seus votos sagrados. A teia de mentiras e dissimulações que haviam tecido ao redor de seu amor secreto estava começando a afetar não apenas eles, mas toda a atmosfera de Camelot. O reino que havia sido construído sobre fundações de honestidade e transparência começou a ser corroído pela desconfiança e pela suspeita. O sonho de Arthur de um mundo perfeito estava sendo minado de dentro para fora, pelos dois pessoas em quem ele mais confiava no mundo. A busca pelo Santo Graal começou como muitas das grandes aventuras de Camelot, com uma visão divina e uma promessa de glória eterna. Durante uma festa de Pentecostes, quando todos os cavaleiros da Távola Redonda estavam reunidos no grande salão, uma luz sobrenatural preencheu o ambiente. O Graal apareceu brevemente, coberto por um pano de seda branca, derramando uma fragrância celestial e proporcionando a cada pessoa presente o alimento que mais desejava. Mas antes que alguém pudesse vê-lo claramente, a visão desapareceu, deixando todos em um estado de êxtase espiritual. Arthur hesitou em permitir que seus cavaleiros partissem em busca do Graal. Ele temia, com razão, que tal quest espalharia suas forças e deixaria Camelot vulnerável. Mas a pressão dos cavaleiros, especialmente dos mais jovens, era irresistível. Como poderia um rei cristão negar a seus homens a oportunidade de buscar a relíquia mais sagrada da cristandade? Para Lancelot, a quest do Graal chegou no momento mais oportuno possível. Ele havia passado meses torturado pela culpa de seu amor por Guinevere, buscando maneiras de se redimir aos próprios olhos e aos de Deus. A oportunidade de embarcar em uma jornada espiritual parecia ser exatamente o que precisava para purificar sua alma e restaurar sua honra perdida. Na manhã da partida, Lancelot se ajoelhou na capela do castelo, orando fervorosamente por orientação divina. Senhor, murmurou ele, sei que pequei em pensamento e ação. Sei que meu coração está dividido entre o dever e o desejo. Se for vossa vontade, deixai-me encontrar o Graal e, através dele, a redenção. Deixai-me provar que ainda sou digno de ser chamado vosso cavaleiro. Guinevere veio despedir-se dele antes da partida, mas manteve uma distância cuidadosa, consciente dos olhos que poderiam estar observando. Que Deus o proteja em sua jornada, disse ela formalmente, mas seus olhos transmitiam uma mensagem muito mais pessoal e dolorosa. E que ele me dê força para retornar como um homem melhor, respondeu Lancelot, as palavras carregadas de significado duplo que apenas ela poderia compreender completamente. A quest do Graal levou Lancelot através de florestas sombrias, castelos misteriosos e encontros sobrenaturais que testaram não apenas sua coragem física, mas sua força espiritual. Ele enfrentou tentações elaboradas, demônios disfarçados de anjos e visões que o forçaram a confrontar os aspectos mais sombrios de sua natureza. Durante meses, ele seguiu pistas que levavam a becos sem saída. Lutou contra cavaleiros fantasmagóricos e buscou orientação de eremitas santos que viviam nas partes mais remotas da terra. Mas sempre, quando parecia estar próximo do Graal, algo o impedia de alcançá-lo. Portas se fechavam diante dele, pontes desapareciam sob seus pés e vozes celestiais sussurravam que ele não estava preparado. O momento mais devastador da quest veio quando Lancelot finalmente chegou ao castelo do Graal. Ele havia seguido sinais e visões por quase um ano, superado provações que teriam destruído cavaleiros menores, e finalmente estava diante do local onde o Graal repousava. Mas quando tentou entrar no castelo, uma força invisível o repeliu. Uma voz ecoou através das névoas que cercavam o castelo. Lancelot du Lac, maior dos cavaleiros terrestres, você não pode entrar aqui enquanto seu coração permanecer dividido. O Graal é para aqueles cujas almas estão completamente devotadas a Deus, não para aqueles que servem a dois mestres.
A realização de seu fracasso atingiu Lancelot como um golpe físico. Ele havia passado sua vida inteira se esforçando para ser perfeito, para ser digno dos ideais mais elevados da cavalaria. Mas no momento do teste supremo, suas imperfeições foram expostas de forma cruel e definitiva. Seu amor por Guinevere, por mais puro que pudesse parecer para ele, era visto pelos padrões celestiais como uma corrupção que o tornava indigno da graça divina suprema. Humilhado e derrotado, Lancelot começou sua longa jornada de volta para Camelot. Mas o destino não havia terminado de testá-lo. Em sua viagem de retorno, ele parou no castelo de Corbenic, onde foi recebido pelo rei Pélias e sua filha, Elaine. Pélias era conhecido como o Rei Ferido, um homem nobre que havia sido aleijado em uma batalha espiritual e cuja cura estava misticamente ligada à quest do Graal. Elaine era uma jovem de beleza extraordinária, mas mais importante, ela possuía poderes mágicos herdados de sua linhagem, que remontava aos tempos antigos. Quando viu Lancelot, ela imediatamente se apaixonou pelo cavaleiro mais famoso do mundo. Mas sabendo que o coração dele pertencia a outro, ela decidiu usar seus poderes para conquistar o que não poderia obter naturalmente. Usando uma combinação de magia e poções, Elaine assumiu a aparência de Guinevere. Na escuridão de uma noite tempestuosa, quando Lancelot estava vulnerável pela dor de seu fracasso na quest do Graal, ela veio até seus aposentos disfarçada como a mulher que ele amava. Lancelot, meio delirante de febre e tristeza, acreditou que Guinevere havia vindo até ele por algum milagre divino. Naquela noite, em um estado de confusão entre sonho e realidade, Lancelot concebeu uma criança com Elaine, acreditando estar com Guinevere. Quando amanheceu e a ilusão se desfez, o horror de sua situação se tornou claro. Ele havia sido enganado, mas isso não diminuía a magnitude de sua traição a Arthur, nem a complexidade de sua situação com Guinevere. Elaine, apesar da natureza enganosa de sua concepção, genuinamente amava Lancelot e estava estática por carregar seu filho. Ela revelou a ele que a criança seria especial, que seria o cavaleiro mais puro que já viveu, aquele que conseguiria onde Lancelot havia falhado e encontraria o Santo Graal. Seu filho, disse ela, será chamado Galahad, e através dele sua linhagem alcançará a glória espiritual que você não pôde alcançar. Ele será perfeito onde você foi falho, puro onde você foi dividido. Lancelot ficou desolado com a ironia cruel da situação. Seu maior fracasso espiritual resultaria no nascimento de seu maior sucessor. A criança que ele gerara em um momento de fraqueza e engano seria aquela que alcançaria a perfeição espiritual que sempre fora seu objetivo. Quando finalmente retornou a Camelot, após quase 2 anos de ausência, Lancelot era um homem transformado. A confiança radiante que havia caracterizado seus primeiros anos na corte havia sido substituída por uma melancolia profunda e uma humildade que beirava a autodepreciação. Seus olhos, antes brilhantes com certeza e propósito, agora carregavam o peso de fracassos e compromissos que ele mal conseguia suportar. Arthur o recebeu com alegria genuína, aliviado por ter seu melhor cavaleiro de volta. Mas mesmo o rei, absorvido como estava pelos assuntos do reino, pôde notar a mudança em Lancelot. Havia uma sombra sobre ele agora, uma tristeza que não existia antes de sua partida. "A quest foi difícil, meu amigo?" perguntou Arthur durante um jantar privado. "Mais difícil do que poderia imaginar, meu senhor", respondeu Lancelot. "Aprendi muito sobre mim mesmo durante essas viagens, e nem tudo o que aprendi foi agradável." Guinevere também notou a mudança nele imediatamente. Quando finalmente conseguiram um momento a sós, ela percebeu que algo fundamental havia mudado em sua dinâmica. Havia uma distância nova entre eles, uma reserva que não existia antes de sua partida. "O que aconteceu durante sua quest?" ela perguntou, tocando suavemente em sua mão.
Lancelot hesitou por um longo momento antes de responder. Como poderia explicar que havia falhado no teste mais importante de sua vida espiritual por causa de seu amor por ela? Como poderia contar sobre Elaine e Galahad sem destruir o que restava de sua relação? Descobri que não sou o homem que pensava ser, disse ele finalmente. Descobri que minhas imperfeições são mais profundas do que imaginava. E descobri que às vezes o preço de nossos desejos é mais alto do que estamos preparados para pagar. Os rumores sobre o fracasso de Lancelot na quest do Graal se espalharam rapidamente pela corte. Para alguns, isso humanizou o cavaleiro perfeito, tornando-o mais relacionável. Para outros, especialmente seus inimigos secretos, foi uma confirmação de suspeitas há muito nutrida de que havia algo imperfeito no ídolo de Camelot. Agravain foi particularmente vocal em suas especulações sussurradas. Por que será, perguntava ele a outros cavaleiros, que o mais virtuoso entre nós não conseguiu alcançar o Graal? Que pecado secreto poderia tornar um cavaleiro tão aparentemente perfeito indigno da graça divina? Mordred, sempre observando e calculando, viu no fracasso de Lancelot uma oportunidade futura. Um herói com falhas era muito mais útil para seus propósitos que um santo intocável. Falhas poderiam ser exploradas, imperfeições poderiam ser usadas como alavancas para poder. O próprio Lancelot tornou-se obcecado com sua inadequação espiritual. Ele passou horas em oração, aumentou suas penitências e começou a questionar cada uma de suas ações e motivações. A confiança que havia sido sua marca registrada foi substituída por uma autoanálise constante que começou a afetar seu desempenho tanto em combate quanto em conselhos. Arthur, preocupado com a mudança em seu melhor cavaleiro, tentou consolá-lo. Lancelot, disse ele, o fracasso em encontrar o Graal não diminui suas outras virtudes. Você ainda é o maior cavaleiro que já conheci, o homem em quem mais confio em todo o reino. Mas as palavras de Arthur, destinadas a consolar, apenas aprofundaram a culpa de Lancelot. Como poderia aceitar tal confiança, sabendo que estava traindo-a de forma tão fundamental? Como poderia continuar a ser visto como um exemplo de virtude quando sabia que era profundamente falho? A presença de Galahad, quando o jovem finalmente chegou a Camelot anos depois, seria o lembrete constante mais cruel do fracasso de Lancelot. O filho que ele havia concebido em um momento de fraqueza se tornaria tudo o que ele havia aspirado a ser: puro, perfeito, digno da graça divina suprema. Galahad conseguiria onde Lancelot havia falhado, alcançaria o Graal que havia permanecido além do alcance de seu pai. A ironia era devastadora. O maior sucesso espiritual da linhagem de Lancelot viria diretamente de seu maior fracasso moral. E todos em Camelot poderiam ver a diferença entre pai e filho, um dividido e falho, o outro íntegro e perfeito. Era uma comparação que atormentaria Lancelot pelo resto de sua vida. Um lembrete constante de que suas escolhas haviam custos que se estenderiam muito além de sua própria existência. O retorno de Lancelot da quest do Graal marcou o início de um período sombrio em Camelot. O cavaleiro perfeito havia voltado visivelmente ferido em sua alma, e essa ferida criou uma rachadura na fundação moral do reino que seus inimigos não tardaram a explorar. Entre esses inimigos, 2 se destacaram pela astúcia e pela determinação: Agravain e Mordred. Agravain havia passado anos observando Lancelot com uma inveja que crescia como uma chaga infectada. Ele via na melancolia do grande cavaleiro não um sinal de humildade espiritual, mas uma oportunidade de finalmente derrubar o ídolo que havia ofuscado sua própria carreira. Mordred, por sua vez, era movido por ambições muito maiores. O filho bastardo de Arthur via em qualquer escândalo envolvendo Lancelot e Guinevere uma chance de desestabilizar todo o reino e abrir caminho para seus próprios planos de poder.
Os dois começaram a trabalhar juntos, unindo a sede de vingança de Agravain com a inteligência política de Mordred. Eles sabiam que suspeitas vagas não seriam suficientes para derrubar Lancelot. Precisariam de evidências concretas, de um flagrante que tornasse impossível negar a traição. Durante meses, eles observaram cada movimento de Lancelot e Guinevere. Notaram os olhares roubados durante as refeições na corte. A forma como ambos pareciam estar sempre conscientes da localização do outro. Os momentos de tensão quando eram forçados a interagir publicamente. Mais importante, começaram a mapear os padrões de suas ausências simultâneas dos eventos da corte. Lancelot e Guinevere, por sua vez, haviam se tornado ainda mais cuidadosos após o retorno dele da quest. O fracasso espiritual de Lancelot havia adicionado uma nova camada de culpa ao seu relacionamento, mas também havia intensificado sua necessidade um do outro. Nos braços de Guinevere, Lancelot encontrava consolo para sua angústia espiritual. No amor de Lancelot, Guinevere encontrava escape da solidão crescente de ser casada com um rei cada vez mais distante e preocupado com os assuntos do reino. Seus encontros tornaram-se mais íntimos e mais desesperados. O que havia começado como conversas e beijos roubados evoluiu gradualmente para um relacionamento físico completo. Eles sabiam que estavam arriscando tudo, mas o amor havia se tornado mais forte que a prudência, o desejo mais poderoso que o medo das consequências. Arthur, meanwhile, permanecia cego para a traição que acontecia bem diante de seus olhos. O rei estava lidando com pressões crescentes nas fronteiras do reino, rebeliões de nobres menores e as complexidades políticas de manter unida uma aliança frágil de tribos e reinos diversos. Quando estava em Camelot, estava sempre em reuniões de conselho, audiências com súditos ou planejando campanhas militares. A confiança absoluta que depositava em sua esposa e em seu melhor cavaleiro fazia com que fosse literalmente incapaz de imaginar que pudessem traí-lo. A oportunidade que Agravain e Mordred esperavam finalmente chegou durante uma tarde de outono. Arthur havia partido para uma caçada que duraria vários dias, levando consigo a maioria dos cavaleiros mais leais. Lancelot havia ficado para trás, alegando uma indisposição menor, mas na verdade planejando usar a ausência do rei para estar com Guinevere. Agravain e Mordred haviam antecipado exatamente essa situação. Eles recrutaram secretamente 3 outros cavaleiros que nutriam ressentimentos contra Lancelot e os convenceram de que era seu dever proteger a honra do rei. Juntos, eles elaboraram um plano para pegar Lancelot e Guinevere em flagrante delito. Na noite planejada, Lancelot foi discretamente aos aposentos de Guinevere, como havia feito dezenas de vezes antes. Eles não suspeitavam que 5 homens armados esperavam do lado de fora, preparados para invadir no momento certo. Por 1 hora, Agravain e seus cúmplices aguardaram, ouvindo os sussurros baixos e os silêncios eloquentes que vinham do interior. Finalmente, Agravain deu o sinal. "Lancelot do Lago!" gritou ele, batendo violentamente na porta. "Sabemos que está aí dentro com a rainha. Saia e enfrente a justiça por sua traição." O pânico que se seguiu foi absoluto. Guinevere empalideceu como se tivesse visto um fantasma, enquanto Lancelot saltou da cama e procurou desesperadamente por suas armas. Mas ele havia vindo aos aposentos da rainha desarmado, para não levantar suspeitas, e agora se encontrava em uma situação impossível. "Abra a porta, traidor!" gritou um dos outros cavaleiros. "Ou a arrombaremos." Lancelot sabia que não havia escape. Se tentasse sair pela janela, seria visto como um covarde em fuga. Se ficasse, seria pego em uma situação que não podia negar nem explicar. Em qualquer dos casos, tanto sua reputação quanto a de Guinevere estariam arruinadas. Com o coração partido, ele se vestiu rapidamente e se dirigiu à porta. "Guinevere", disse ele, sua voz carregada de dor,
Seja qual for o que aconteça, saiba que não me arrependo de ter amado você. Você é a única coisa pura e bela em minha vida manchada. E você é minha alma, respondeu ela, lágrimas correndo por seu rosto. Se devemos ser destruídos, pelo menos fomos destruídos pelo amor, não pelo ódio. Lancelot abriu a porta de repente, pegando os 5 cavaleiros de surpresa. Desarmado, ele usou a única vantagem que tinha, sua habilidade superior em combate. Ele arrancou a espada do primeiro homem que passou pela porta e, em poucos segundos de luta furiosa, matou 2 dos atacantes e feriu gravemente os outros 3. Agravain caiu com um golpe que quase o decapitou, seus planos de vingança terminando em morte súbita e violenta. Os outros cavaleiros, percebendo que haviam subestimado drasticamente as habilidades de Lancelot, mesmo desarmado, recuaram em pânico. "Corram!" gritou um deles. "Corram e contem ao rei o que viram!" Mordred, que havia ficado estrategicamente no final do corredor para observar, mas não participar diretamente da luta, sorriu com satisfação sombria. Não importava que alguns de seus cúmplices tivessem morrido. O que importava é que agora tinham testemunhas oculares da traição, e Lancelot havia cometido o erro adicional de matar cavaleiros da Távola Redonda para proteger seu segredo. Nos minutos caóticos que se seguiram, Lancelot tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele não podia ficar em Camelot. Sua presença apenas tornaria a situação pior para Guinevere. Mas também não podia simplesmente fugir como um criminoso comum. "Devo partir", disse ele a Guinevere, segurando suas mãos uma última vez. "Minha presença aqui apenas tornará as coisas piores para você." Arthur talvez possa perdoar uma esposa seduzida, mas nunca perdoará um cavaleiro que traiu sua confiança tão completamente. "Não me deixe enfrentar isso sozinha", implorou ela. "Não tenho escolha", respondeu ele, sua voz quebrada pela emoção. "Mas juro por tudo que é sagrado que encontrarei uma forma de protegê-la, mesmo à distância." Com o coração despedaçado, Lancelot fugiu de Camelot naquela mesma noite, levando apenas suas armas e o peso esmagador de sua culpa. Atrás dele deixava não apenas a mulher que amava, mas também o reino que havia jurado proteger e o rei que havia considerado seu melhor amigo. A notícia da fuga de Lancelot se espalhou pelo castelo como fogo selvagem. Quando Arthur retornou de sua caçada 2 dias depois, encontrou Camelot em tumulto. Os cavaleiros sobreviventes do confronto contaram sua versão dos eventos, pintando Lancelot como um traidor assassino que havia matado homens inocentes para esconder sua desonra. Arthur ouviu o relato em silêncio absoluto, seu rosto tornando-se mais pálido a cada palavra. Quando os cavaleiros terminaram de falar, o rei permaneceu sentado em seu trono por longos minutos, como se tentasse processar uma realidade que sua mente se recusava a aceitar. Finalmente, com uma voz que parecia vir de uma grande distância, Arthur falou: "Tragam a rainha perante mim." O confronto entre Arthur e Guinevere foi devastador em sua contenção. Não houve gritos nem acusações dramáticas. Apenas a dor profunda e silenciosa de um homem que descobria que as 2 pessoas em quem mais confiava haviam destruído tudo que ele havia construído. "É verdade?" perguntou ele simplesmente. Guinevere, enfrentando o momento que havia temido por anos, escolheu a honestidade. "Sim", disse ela, sua voz quase um sussurro. "É verdade." Naquela única palavra, o mundo de Arthur desmoronou. O reino, que havia sido construído sobre fundações de confiança e honra, havia sido minado pela traição mais íntima possível. E agora, como rei, ele teria que decidir o que fazer com a esposa que amava e que o havia traído tão completamente. A decisão que Arthur tomaria nas horas seguintes selaria o destino não apenas de Guinevere, mas de todo o reino de Camelot. A decisão de Arthur veio após uma noite de agonia que ele passou sozinho em seus aposentos, olhando para o vazio e tentando reconciliar o rei que deveria ser com o homem que realmente era. Pela manhã, quando os primeiros raios de sol iluminaram as torres de Camelot,
o rei Arthur emergiu transformado. A traição havia endurecido seu coração, mas não havia destruído seu senso de justiça. Ou talvez fosse precisamente esse senso de justiça que tornava sua decisão tão devastadora. Guinevere de Camelot, declarou ele diante da corte reunida, sua voz ecoando pelas pedras frias do grande salão. Você é culpada de adultério e traição à coroa. Pela lei deste reino, você deve morrer na fogueira. As palavras caíram sobre a assembleia como golpes de martelo. Alguns cavaleiros baixaram a cabeça, incapazes de olhar para a rainha que haviam jurado proteger. Outros sussurraram orações, pedindo a Deus que interviesse naquela tragédia. Mas todos sabiam que Arthur não tinha escolha. Um rei que não aplicasse suas próprias leis não seria rei por muito tempo. Guinevere recebeu a sentença com uma dignidade que partiu o coração de todos os presentes. Ela não implorou por misericórdia, não chorou, não acusou Arthur de crueldade. Simplesmente assentiu e disse: aceito o julgamento de meu senhor e rei. Que Deus tenha piedade de minha alma. Arthur sentia como se estivesse sendo dilacerado por dentro. A mulher que ele condenara à morte era a mesma que havia amado por anos, a mesma cujo sorriso havia iluminado os dias mais escuros de seu reinado. Mas ele também sabia que um reino não pode sobreviver quando seus líderes estão acima de suas próprias leis. A execução foi marcada para 3 dias depois, tempo suficiente para que a notícia se espalhasse por todo o reino. Arthur esperava secretamente que Lancelot tentasse resgatar Guinevere, não porque desejasse perdoar o cavaleiro traidor, mas porque parte dele ainda não conseguia aceitar que a mulher que amava deveria morrer por seus pecados. Enquanto isso, Lancelot havia se refugiado na Floresta Perigosa, um lugar selvagem onde poucos homens se aventuravam. Mas ele não estava sozinho. Vários cavaleiros da Távola Redonda haviam escolhido segui-lo, homens que acreditavam que sua lealdade a Lancelot era maior que sua obediência a Arthur. Entre eles estavam seus primos Lionel e Bors, além de outros cavaleiros que haviam lutado ao lado dele em inúmeras batalhas. Meu senhor, disse Bors, não podemos permitir que a rainha Guinevere morra, independentemente do que aconteceu entre vocês. Ela não merece a fogueira. Lancelot estava atormentado pelo dilema. Resgatar Guinevere significaria confirmar sua traição aos olhos de todos, mas deixá-la morrer por um crime que ele havia cometido junto com ela era impensável. Se tentarmos salvá-la, disse ele, teremos que matar cavaleiros inocentes que estão apenas cumprindo seu dever para com o rei. Como posso derramar mais sangue de homens bons por causa de meus próprios pecados? E como pode deixar uma mulher inocente morrer por um crime de amor? Replicou Lionel. Arthur pode ser nosso rei, mas isso não o torna infalível. Há momentos quando a justiça verdadeira está em conflito com a lei. Na manhã da execução, uma multidão se reuniu no pátio de Camelot. Muitos haviam vindo de longe para testemunhar o fim trágico da rainha Guinevere, uma mulher que havia sido amada pelo povo por sua beleza, gentileza e caridade. Agora, ela caminhava para a fogueira com a cabeça erguida, recusando-se a mostrar medo diante daqueles que a observavam. Arthur assistia de uma janela alta, incapaz de descer e presenciar pessoalmente a execução da mulher que havia amado. Suas mãos tremiam enquanto segurava o parapeito de pedra, e lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Foi então que o som de cascos de cavalos ecoou pelo pátio. Lancelot havia chegado com seus seguidores, suas armas brilhando na luz do sol matinal. Ele não vinha como traidor, se escondendo nas sombras, mas como cavaleiro em missão de resgate, determinado a salvar a mulher que amava, independentemente do custo. Libertem a rainha, gritou Lancelot, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Ela não merece morrer por um crime que foi tanto meu quanto dela. Os cavaleiros de Arthur, liderados por Gawain, formaram uma linha de defesa ao redor da fogueira.
Gawain havia perdido 2 irmãos na noite em que Lancelot foi descoberto nos aposentos da rainha, e sua sede de vingança era quase palpável. "Traidor!" gritou Gawain. "Você já matou homens inocentes para esconder sua vergonha. Não permitiremos que cause mais destruição." O que se seguiu foi uma das batalhas mais trágicas da história de Camelot. Irmãos de armas que haviam lutado lado a lado contra inimigos comuns, agora se enfrentavam em combate mortal. Lancelot lutava como um homem possuído, sua espada cortando através das fileiras de cavaleiros que tentavam impedi-lo de chegar a Guinevere. Bors e Lionel lutavam ao lado de seu primo, suas habilidades combinadas abrindo caminho através da defesa organizada pelos homens de Arthur. Mas cada golpe que desferiam, cada cavaleiro que derrubavam, era um amigo, um companheiro da távola redonda que havia compartilhado refeições e aventuras com eles. "Pare com isso!" gritou Sir Bedivere, um dos cavaleiros mais antigos de Arthur. "Isso é loucura! Estamos destruindo tudo pelo que lutamos!" Mas era tarde demais para palavras. O sangue havia sido derramado e agora apenas mais sangue poderia resolver o conflito. Lancelot cortou as cordas que prendiam Guinevere à estaca e a levantou em seus braços, carregando-a para longe da fogueira, enquanto seus homens mantinham os cavaleiros de Arthur à distância. "Vamos!" gritou ele. "Temos que sair daqui antes que cheguem reforços." Quando a poeira baixou, o pátio de Camelot estava coberto de corpos. Cavaleiros que haviam jurado proteger o reino haviam morrido lutando uns contra os outros. Entre os mortos estavam alguns dos homens mais nobres que já haviam vivido, suas vidas desperdiçadas em uma guerra civil que ninguém havia desejado. Arthur desceu finalmente ao pátio, caminhando entre os corpos caídos com o coração partido. Cada rosto que via era familiar. Cada homem morto havia sido seu súdito leal. A visão era mais devastadora que qualquer derrota militar que ele já havia sofrido. "Meu senhor", disse Gawain, aproximando-se com ferimentos sangrentos, "Lancelot levou a rainha. Eles fugiram para o oeste, provavelmente em direção às suas terras na França." Arthur assentiu lentamente. Ele sabia que isso não era o fim, mas apenas o começo. Lancelot havia desafiado abertamente sua autoridade real, matado seus cavaleiros e levado sua esposa. Como rei, Arthur não poderia deixar tais ações sem resposta. "Reúna o exército", disse ele, sua voz fria como o vento de inverno. "Vamos atrás deles. A traição não pode ficar sem castigo." Gawain sorriu com satisfação sombria. Finalmente teria sua vingança contra o homem que havia matado seus irmãos. "E quando os encontrarmos, meu senhor?" "Quando os encontrarmos", respondeu Arthur, "faremos justiça, mesmo que isso signifique guerra." Assim começou a guerra civil que destruiria Camelot. Arthur reuniu seus exércitos e perseguiu Lancelot através do canal até a França, onde o ex-cavaleiro havia se refugiado em suas terras ancestrais de Benwick. O que havia começado como uma questão pessoal de traição e amor proibido, agora se tornara um conflito militar que envolveria 2 reinos. As batalhas que se seguiram foram brutais e sangrentas. Arthur sitiou o castelo de Benwick, determinado a capturar Lancelot e Guinevere. Lancelot, por sua vez, defendeu suas terras com a coragem do desespero, sabendo que a captura significaria morte certa para ele e para a mulher que amava. Mês após mês, a guerra se arrastou. Homens morriam em ambos os lados. Recursos eram esgotados e a própria Bretanha ficava vulnerável a inimigos externos, enquanto seu rei estava ocupado em França, lutando contra seu antigo melhor amigo. O mais trágico de tudo era que ambos os homens sabiam que estavam destruindo tudo pelo que haviam trabalhado. Arthur via seu reino se desintegrando na sua ausência, enquanto Lancelot via homens bons morrendo por causa de seus próprios pecados. Mas nenhum dos dois conseguia encontrar uma forma de parar a espiral descendente de violência e destruição.
A guerra fratricida havia começado, e com ela a contagem regressiva para o fim de Camelot. Enquanto Arthur e Lancelot se destruíam mutuamente nos campos de batalha da França, uma serpente muito mais perigosa aguardava sua oportunidade na Bretanha. Mordred, o filho bastardo de Arthur, havia passado meses observando e planejando, aguardando o momento perfeito para dar seu golpe. A guerra civil entre o rei e seu melhor cavaleiro havia criado exatamente a oportunidade que ele precisava. Mordred não era um homem motivado apenas pela ambição comum. Sua sede de poder nascera de anos de humilhação como filho ilegítimo, sempre reconhecido, mas nunca verdadeiramente aceito, sempre presente na corte, mas eternamente lembrado de sua origem bastarda. Ele havia crescido, vendo Arthur desfrutar de tudo que ele acreditava que deveria ser seu por direito: o trono, o respeito, o amor do povo. A ironia não passava despercebida por ele. O reino que Arthur havia construído sobre ideais de honra e lealdade estava sendo destruído pela desonra e traição de seus dois pilares mais importantes. Era como se o próprio destino estivesse conspirando para colocar a coroa em suas mãos. Com Arthur ausente há quase um ano, Mordred começou a consolidar secretamente seu poder. Ele cultivou relacionamentos com nobres descontentes, especialmente aqueles que haviam perdido filhos ou irmãos na guerra civil. Para esses homens, oferecia uma alternativa sedutora: um novo rei que poderia trazer paz ao reino dividido. "Vejam o que aconteceu com nossa terra", dizia Mordred em reuniões privadas com lorde e cavaleiros influentes. "Nosso rei abandonou seu povo para perseguir uma vingança pessoal em terras estrangeiras. Enquanto isso, nossos inimigos saxônicos se fortalecem nas fronteiras, nossos campos ficam sem proteção e nosso povo sofre. É isso que chamamos de liderança." Suas palavras encontravam solo fértil entre aqueles que estavam cansados da guerra e ansiosos por estabilidade. Mordred era carismático e inteligente, capaz de apresentar argumentos convincentes sobre por que merecia governar. Mais importante, ele estava presente enquanto Arthur estava ausente. O momento decisivo chegou quando mensageiros trouxeram notícias falsas de que Arthur havia morrido em batalha na França. Mordred havia orquestrado cuidadosamente essa desinformação, subornando mensageiros e forjando documentos que confirmavam a morte do rei. A notícia se espalhou rapidamente por toda a Bretanha, causando pânico e incerteza. Foi então que Mordred agiu. Em uma assembleia dramática dos nobres do reino, ele apresentou sua reivindicação ao trono. "Meus senhores", declarou ele, "com a morte de meu pai, o reino precisa de um novo líder. Como seu filho e herdeiro mais próximo, aceito a responsabilidade de governar durante estes tempos difíceis." A coroação de Mordred foi um evento sombrio que contrastava drasticamente com a glória dos primeiros dias de Arthur, onde a ascensão de Arthur havia sido marcada por esperança e promessas de um futuro melhor. A de Mordred foi caracterizada por oportunismo e medo. Muitos dos presentes sabiam que estavam testemunhando não o nascimento de um novo reino, mas a morte do antigo. Quando as notícias da usurpação de Mordred finalmente chegaram a Arthur na França, o rei sentiu como se tivesse levado um golpe mortal. A traição de Lancelot e Guinevere havia ferido seu coração, mas a traição de seu próprio filho atacara sua alma. Tudo pelo que havia lutado, todos os ideais que havia defendido, estavam sendo destruídos por aqueles em quem mais confiara. "Devo voltar", disse Arthur a seus comandantes, sua voz carregada de uma tristeza que parecia envelhecê-lo anos em questão de minutos. "Não posso continuar esta guerra pessoal enquanto meu reino é usurpado por um traidor." Gawain, ainda sedento de vingança contra Lancelot, protestou: "Meu senhor, não podemos deixar Lancelot escapar impune. Ele deve pagar pelos crimes que cometeu."
Arthur olhou para seu cavaleiro leal, vendo nele o reflexo de sua própria sede de vingança, que havia consumido tanto tempo e energia preciosos. Gawain, disse ele suavemente, nossa busca por vingança nos custou nosso reino. Talvez seja a hora de colocarmos o bem da Bretanha acima de nossos ressentimentos pessoais. A decisão de Arthur de retornar à Bretanha marcou o fim da guerra civil com Lancelot, mas também o início de um conflito ainda mais devastador. Lancelot, ao saber da usurpação de Mordred, ofereceu imediatamente sua ajuda para restaurar Arthur ao trono legítimo. Meu senhor, disse ele em uma mensagem enviada através de emissários, sei que pequei contra vós e que nossa amizade não pode ser restaurada, mas não posso permitir que um usurpador bastardo destrua o reino que vocês construiu. Minha espada está à sua disposição para lutar contra o verdadeiro inimigo. Arthur ficou profundamente tocado pela oferta, mas também sabia que aceitar a ajuda de Lancelot seria politicamente desastroso. O povo da Bretanha via Lancelot como traidor, e lutar ao lado dele minaria a legitimidade de Arthur tanto quanto a usurpação de Mordred. Diga a Lancelot, respondeu Arthur aos emissários, que agradeço sua oferta, mas esta é uma luta que devo enfrentar sozinho. Ele já fez o suficiente por nosso reino, e contra ele. A jornada de volta de Arthur à Bretanha foi sombria e tensa. Muitos dos cavaleiros que o haviam seguido à França estavam mortos, e aqueles que sobreviveram carregavam feridas tanto físicas quanto espirituais. O exército que retornava era uma sombra pálida da força gloriosa que havia partido em busca de vingança. Quando finalmente pisaram em solo bretão, Arthur pôde ver imediatamente os sinais da má governança de Mordred. Aldeias estavam abandonadas, campos deixados sem cultivo, e um ar de desespero pairava sobre a terra. O reino dos sonhos havia se tornado um pesadelo de negligência e opressão. Mordred, por sua vez, não estava disposto a desistir do poder sem luta. Ele havia usado seu tempo como rei para fortalecer suas próprias forças, recrutando mercenários saxônicos e prometendo terras e riquezas a qualquer um que lutasse por ele. Quando soube do retorno de Arthur, declarou que defenderia sua coroa até a morte. Arthur teve sua chance de governar, proclamou Mordred a seus seguidores. Ele a desperdiçou em guerras pessoais e obsessões com traidores. Agora é minha vez de mostrar como um rei verdadeiro deve liderar. A batalha final se aproximava rapidamente. Pai e filho se preparariam para um confronto que decidiria não apenas quem governaria a Bretanha, mas se haveria ainda alguma Bretanha para governar. Os ideais de Camelot, já gravemente feridos pela guerra civil, estavam prestes a enfrentar seu teste final nos campos ensanguentados de Camlan. Arthur sabia que esta seria sua última batalha. Ele podia sentir nos ossos, podia ver nos olhos de seus homens, podia perceber na própria qualidade do ar. Tudo pelo que havia lutado, todos os sonhos que havia nutrido, tudo se resumiria a este confronto final entre pai e filho, entre o velho mundo de honra e o novo mundo de oportunismo. Na noite antes da batalha, Arthur caminhou sozinho pelos campos onde suas tropas estavam acampadas. Ele pensou em Lancelot, em Guinevere, em todos os cavaleiros da Távola Redonda que haviam morrido por seus ideais. Pensou no reino que havia tentado construir e na realidade brutal de como tudo havia terminado. Talvez, murmurou ele para as estrelas, alguns sonhos sejam grandes demais para este mundo. Talvez a perfeição seja uma aspiração que mata aqueles que a buscam. Mas mesmo assim, ele sabia que lutaria. Não pela glória, não pela vingança, mas porque ainda acreditava que alguns ideais valem a pena morrer defendendo. Amanhã seria Camlan, e com ela o fim de uma era que havia prometido tanto e entregado tragédia. O amanhecer de Camlan chegou envolto em névoa espessa, como se a própria natureza quisesse ocultar a tragédia que estava por vir.
Enquanto Arthur se preparava para a batalha final, a centenas de milhas de distância, Lancelot se ajoelhava na capela de seu castelo em Benwick, orando por Arthur, por Guinevere, pelo reino que haviam construído juntos e que agora estava prestes a ser despedaçado para sempre. As notícias chegaram 3 dias depois. Um mensageiro exausto trouxe as palavras que Lancelot havia temido ouvir. Meu senhor, a batalha de Camlan. Arthur está morto. Mordred está morto. A Távola Redonda foi destruída. Lancelot sentiu como se tivesse levado uma lança no peito. O homem que havia sido seu rei, seu amigo, seu irmão, em tudo exceto sangue, estava morto. E ele, o maior cavaleiro do mundo, não estava lá para lutar ao lado dele nos momentos finais. E a rainha Guinevere? Perguntou ele, temendo a resposta. Viva, meu senhor, mas se retirou para um convento. Tomou os votos de freira e declarou que passará o resto de seus dias em penitência. A ironia era cruel e perfeita. Guinevere havia escolhido o mesmo caminho que Lancelot sabia que ele também deveria seguir. Naquela noite, ele convocou seus cavaleiros leais e fez um anúncio que os deixou atônitos. Meus amigos, disse ele, nossa guerra acabou. Arthur está morto, Camelot caiu e os ideais pelos quais vivemos foram enterrados nos campos de Camlan. Vou me tornar eremita e dedicar o resto de minha vida ao serviço de Deus, tentando expiar os pecados que trouxeram tanta destruição. Um por um, seus cavaleiros fizeram a mesma escolha. Homens que haviam sido guerreiros toda a vida decidiram trocar suas espadas por rosários, suas vidas de privilégio por uma existência de oração e mortificação. A jornada de volta à Bretanha foi dolorosa. Quando Lancelot avistou as torres arruinadas de Camelot, caiu de joelhos e chorou. O castelo que havia sido o centro do mundo civilizado estava em ruínas. Suas torres desabadas, ervas daninhas crescendo onde antes havia jardins magníficos. Ele visitou o convento onde Guinevere havia se refugiado. A abadesa lhe entregou uma carta dela. Meu querido Lancelot, nosso amor foi real e puro, mesmo que suas consequências tenham sido trágicas. Arthur morreu sabendo que éramos humanos, e acredito que nos perdoou. Busque a paz que ambos merecemos. Que Deus nos conceda o perdão que não conseguimos dar a nós mesmos. Através da grade do convento, Lancelot viu Guinevere caminhando pelos jardins, vestida no hábito simples de uma freira. Seus olhos se encontraram através da distância. Não havia mais paixão naquele olhar, nem desejo, apenas perdão, compreensão e uma paz nascida da aceitação. Eles não falaram. Tudo o que precisavam dizer havia sido dito na carta. Lancelot estabeleceu sua ermida numa pequena clareira na floresta, perto das ruínas de Camelot. Era um lugar simples, uma cabana de pedra, uma capela minúscula, um jardim para a sobrevivência. Os anos que se seguiram foram de paz austera, mas também de crescimento espiritual. Ele descobriu que trocar a espada pelo rosário, a batalha pela contemplação, trazia uma satisfação que nunca havia experimentado como cavaleiro. Gradualmente, sua reputação como eremita santo se espalhou. Pessoas vinham de longe para pedir suas orações ou conselhos, vendo no ex-cavaleiro perfeito um exemplo de como a redenção era possível mesmo após os pecados mais graves. Galahad, seu filho, visitou-o regularmente. Pai, disse durante uma visita, você foi o maior cavaleiro não apesar de suas imperfeições, mas por causa de sua humanidade. Sua jornada sempre foi ensinar que até mesmo os melhores entre nós podem cair e que a queda não é o fim da história. Os últimos anos de Lancelot foram marcados por uma serenidade que contrastava com a turbulência de sua juventude. Quando chegou sua hora de partir, foi de forma pacífica. Reuniu seus companheiros e proferiu suas últimas palavras. A verdadeira cavalaria não está em vencer batalhas, mas em vencer a si mesmo. Não está em ser perfeito, mas em buscar a perfeição, sabendo que jamais a alcançaremos completamente.
Lancelot morreu ao pôr do sol. Seus companheiros disseram que uma luz suave preencheu a cela e um perfume celestial encheu o ar. Nos séculos seguintes, a lenda de Lancelot evoluiu. Para alguns, permaneceu o cavaleiro perfeito. Para outros, tornou-se símbolo da fraqueza humana. Mas a verdade era mais complexa. Ele foi ambas as coisas: herói e vilão, santo e pecador, exemplo do que a humanidade podia alcançar e do preço que pagava por suas ambições. Sua história tornou-se uma das narrativas mais duradouras da literatura ocidental, porque capturava as contradições fundamentais da experiência humana. Lancelot provou que a grandeza não reside na perfeição, mas na capacidade de encontrar redenção através do arrependimento sincero. Seu legado imortal não é o do cavaleiro que nunca falhou, mas do homem que, tendo falhado magnificamente, encontrou o caminho de volta para a luz. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.